Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Romance Entre Palavras. Eu sou a Cissa e esse podcast foi pensado para que, de uma forma simples e objetiva, eu possa despertar o seu desejo em conhecer um livro que considero especial. E hoje vamos falar do livro A Última Peça, escrito por Karina Reid. É um livro publicado pela editora Crivo em 2016 e contém 290 páginas e a classificação indicativa é para maiores de 18 anos. O livro conta a história de João Pedro e Beatriz. Eles se conheceram quando tinham 14 anos e moravam no Espírito Santo. João Pedro era o típico adolescente tímido e desajeitado, tentando se encontrar. Já Beatriz era deslocada da turma. João Pedro tanto faz que acaba chamando a atenção de Beatriz e os dois namoram por 7 anos, quando Beatriz sofre um grave acidente que mudará a vida dos dois para sempre. João Pedro é acusado de ser o responsável pelo acidente e sofre represália da família da garota. Inclusive, foi expedida uma medida protetiva para que ele não se aproximasse de Beatriz. Com isso, João Pedro é obrigado a refazer a sua vida na cidade de São Paulo e passa a ser conhecido apenas como Pedro. 7 anos após o acidente, Pedro é um executivo recém-contratado de uma editora com o objetivo de tirá-la da falência. Já Beatriz, além dos transtornos psicológicos, o acidente deixou marcas em seu corpo, que ela cobriu com tatuagens que considera intuitiva, ou seja, ela não sabe explicar as escolhas pelos desenhos. Também foi diagnosticada com uma amnésia dissociativa e não se recorda do período em que namorava Pedro. As referências que ela tem sobre o acidente são do que as pessoas contam para ela. Diante disso, Beatriz fica anos afastada do mercado de trabalho e sob os cuidados da família até que decide reconstruir a sua vida na cidade de São Paulo e busca emprego justamente na editora em que Pedro trabalha. Ele leva um susto ao ver Beatriz na recepção da editora e pede ao RH para que ele mesmo seja o responsável pela entrevista. A sua intenção era se vingar, mostrar como tinha dado a volta por cima após 7 anos, mas no fundo também queria saber notícias dela e era a oportunidade de ele conversar com ela uma última vez. Quando descobre que Beatriz não o reconhece, ele fica em choque, sente culpa e decide ajudá-la oferecendo o emprego. Se não bastasse ter Beatriz trabalhando na mesma empresa que ele, Pedro também aceita dividir moradia com Beatriz. Ela faz a proposta para alugarem juntos uma casa após ouvir rumores na editora de que Pedro era gay. Pedro tem a possibilidade de negar a oferta de trabalho a Beatriz, dividir moradia, mas ele não consegue, pois mesmo após tantos anos é como se ele girasse em órbita dela. Ele opta por usar a oportunidade para fazer com que Beatriz se lembre do que realmente aconteceu no passado. Pedro encontra uma forma para que Beatriz tenha acesso aos diários que ela escrevia quando adolescente e insiste para que ela leia aos poucos, pois só assim conseguirá entender o que realmente aconteceu naquela época e se curar. Gente, eu não tenho palavras suficientes para expressar os sentimentos que esse livro despertou em mim. Eu me emocionei, senti angústia, raiva, torci pelo casal, me diverti. E esses sentimentos não se apresentavam de uma forma crescente, como é comum na maioria dos romances, mas sim de uma forma conflituosa, o que deixa o leitor impactado. Confesso que eu selecionei esse livro como uma leitura rápida de final de ano. O livro tinha poucas páginas e de fato foi assim mesmo. Eu li em um dia, mas porque eu não conseguia largar. A autora foi genial na construção da narrativa. Ela vai oferecendo fragmentos da história, como realmente uma peça de quebra-cabeça para que seja montado conforme o livro evolui. O livro é narrado pelos 2 personagens e intercala tempo presente e passado. E ainda arremata com um plot twist surpreendente no final do livro, que realmente é para deixar o leitor de queixo caído. A construção dos personagens também vale um destaque. Beatriz é intensa, é uma força da natureza, e Pedro é calmo e racional.
o que faz com que se complementem, já que Bia precisa da segurança e estabilidade que o Pedro oferece, principalmente em seus momentos de crise, além do fato de que esse amor sempre esteve no seu subconsciente. Já a Bia sempre foi a luz da vida do Pedro, mesmo quando estavam distantes. Confesso que é o tipo de leitura da qual eu não estou adaptada, por isso achei o final um pouco acelerado, mas eu entendo que essa foi a proposta para um livro tão disruptivo. Como o pano de fundo do livro é um mistério e existem fatos interligados, infelizmente eu não posso falar muito sobre ele, para não dar spoiler e acabar estragando a sua leitura, mas eu recomendo fortemente que você leia, mas vá preparada porque o final é impactante. Eu espero que você goste da leitura assim como eu. Bom, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!